Pescadores passam a noite agarrados a um tronco de árvore dentro do Lago de Palmas. A embarcação em que eles estavam naufragou por causa de uma tempestade. Polícia Civil conclui investigação e indicia motorista que atropelou e matou bióloga por homicídio e omissão de socorro. Governo cria canal para receber denúncias de servidores públicos estaduais que participaram de atos antidemocráticos em Brasília. Você vai ver também, mais de 500 mil pessoas não tomaram a primeira dose de reforço contra a Covid-19 aqui no estado. Revendedoras de veículos usados no Tocantins registram preços estáveis e até um pouco menores depois de altas em 2022. Em alguns casos, aqui no estado, a redução nos valores dos seminovos chega a 15%. E ainda, a capital enfrenta o exílio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023. O Jornal Anhanguera já está no ar. Olá, muito boa noite para você e obrigado pela sua companhia em mais uma edição do J2. Olha, a gente já começa essa edição falando sobre dois pescadores que passaram a noite agarrados a um tronco de árvore dentro do Lago de Palmas, gente. A embarcação deles naufragou por causa de uma tempestade. Ao vivo, Tamira Pinheiro conta essa história pra gente. Felizmente, Tamira, os dois foram resgatados com vida, não é isso mesmo? Boa noite para você. É isso mesmo, William. Felizmente é a palavra. Os dois foram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros. Esses dois homens, um de 32 e outro de 44 anos. Boa noite para você, para todos acompanhando o JA2. Agora, esses dois pescadores têm uma história verídica para contar depois desse enorme susto. Eles foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros depois de passarem quase 8 horas no meio do Lago de Palmas, agarrados a troncos de árvores. Essas árvores que ficaram no meio do lago após o enchimento há tantos anos. Eles saíram para pescar ainda na noite de domingo e um deles informou para a esposa que iria retornar até cerca de 10 horas da noite. Mas depois desse horário, a esposa não conseguiu mais contato e por isso ela fez o contato pedindo ajuda para a Marinha do Brasil, que acionou o Corpo de Bombeiros e então começaram as buscas. Os dois foram encontrados a cerca de 3 quilômetros da praia do Caju e também distante cerca de 1 quilômetro daquela ilha que fica no meio do lago, que é conhecida como Ilha das Cobras. Os bombeiros chegaram a registrar o momento em que os dois foram encontrados, claro, com bastante frio, já com fome e debilitados, depois de passarem tanto tempo ali, segurando nesses troncos de árvores. Agora, um detalhe importante é que os dois, eles também estavam utilizando o colete salva-vidas, que foi primordial para que eles conseguissem se manter ali em meio a essas condições. Depois de tudo isso, claro, do resgate, os dois pescadores relataram que estavam em meio a essa pescaria quando de repente começou essa tempestade com bastante vento. Eles estavam utilizando uma canoa motorizada e a água começou a entrar na canoa e acabou naufragando. E eles não tiveram outra alternativa a não ser se agarrar a esse tronco de árvores. Outro detalhe interessante é que os bombeiros traçaram uma rota para realizar essas buscas e os bombeiros ficavam dando sinal de luz. E aí esses dois pescadores estavam com equipamento que também respondia, o Corpo de Bombeiros piscava 2 vezes e aí, em resposta, eles também piscavam, os pescadores também piscavam 2 vezes. Foi então que o Corpo de Bombeiros percebeu que de fato poderiam ser os dois. Então, felizmente, os dois estão bem em casa e com essa história para contar. William. História de pescador e verdadeira, né, Tamira? Muito obrigado pelas suas informações e que bom que terminou tudo bem. Olha, o governador do Tocantins criou um canal específico para a denúncia dos servidores públicos do estado que participaram dos atos antidemocráticos no último domingo em Brasília. Ana Paula Reben tem os detalhes deste assunto. Muito boa noite, Ana.
Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Essa plataforma criada pelo governo do Tocantins já está valendo, já está funcionando. Nós vamos disponibilizar aí para vocês. O site é www.fala.br/Tocantins. Então, quem tiver informações sobre servidores públicos que tenham participado dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília, podem enviar os dados neste site, nessa plataforma criada pelo governo do Tocantins. Tanto informações quanto imagens de fotos ou vídeos. E se preferir, o denunciante, gente, não precisa se identificar. Essa iniciativa é da Controladoria Geral do Estado do Tocantins, que vai fazer todo esse trabalho de apuração e de captação desses dados. Ontem à noite, a Controladoria Geral do Estado e a Corregedoria Geral do governo do Tocantins abriram uma investigação preliminar para iniciar a apuração desse possível envolvimento de servidores estaduais do Tocantins nesse atentado terrorista em Brasília contra os três poderes e contra a democracia brasileira. Os servidores identificados participando desses atos vão responder processo administrativo, além das sanções no âmbito civil e criminal. Então, repetindo, gente, o canal aberto para denúncias pelo governo do estado é o www.fala.br/Tocantins. E a gente apurou que tem muitas denúncias que já estão sendo enviadas, que já estão sendo recebidas pelo governo do estado. A gente tem uma fala aí do representante do estado do Tocantins, vamos ouvir. Demonstrada a efetiva participação dos servidores, poderá ser instaurado um processo administrativo disciplinar contra esse servidor, no âmbito do qual será assegurado a ele o contraditório e ampla defesa, e uma vez comprovada efetivamente a sua participação, poderá resultar na aplicação de uma penalidade disciplinar, que poderá ser inclusive demissão. Então, só repetindo mais uma vez, o canal aberto para denúncias de possíveis servidores públicos do Tocantins envolvidos nos atos golpistas. O site é www.fala.br/Tocantins. E eu lembro que, além deste canal, também é possível denunciar pelo canal aberto pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério da Justiça. William, com você. Muito obrigado, Ana, pelas informações. Olha, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou de uma reunião de emergência entre os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal com o presidente da República, Lula da Silva. O objetivo era definir, na verdade, ações de combate, prevenção e investigação dos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília. Nós vimos aqui, foi um cenário de horror, onde a nossa história, a nossa soberania foi literalmente atacada. Então nós queremos ser solidários à democracia brasileira, por isso nós viemos a Brasília, para juntos com todos os governadores, com o presidente da República, trabalharmos pela reconstrução do que foi destruído, mas principalmente para a edificação total da nossa democracia, o mais importante bem do povo brasileiro. O motorista que atropelou e matou uma bióloga em Porto Nacional foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio e omissão de socorro. Sobre o assunto, a gente conversa com a Betânia Souza. Ô, Betânia, o que apontou as investigações? Boa noite para você. Oi, William. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham agora no JA2. Olha, William, como você já bem disse aí, o Jefferson Souza Carneiro vai responder por homicídio com dolo eventual quando a pessoa tem a intenção de matar e também por omissão de socorro. A investigação apontou que ele teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Se for condenado, ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. O advogado dele nega que houve consumo de álcool. Também afirmou que o local não estava sinalizado e que a professora fazia caminhada em um local onde os veículos transitavam. O inquérito sobre o caso foi concluído ainda em dezembro
pelo Ministério Público e enviado, ao Ministério Público, que é o responsável por apresentar a denúncia. O motorista chegou a ser preso, mas pagou uma fiança de R$36 mil e responde o caso aí em liberdade. Perla Cruz, de 40 anos, foi atropelada por uma caminhonete enquanto fazia caminhada em frente ao Instituto Federal de Tecnologia lá de Porto Nacional em setembro do ano passado. Um vídeo feito por câmera de segurança mostrou a caminhonete passando pela via, pulando o quebra-molas e atingindo a Perla pelas costas. Em outubro do ano passado, familiares e amigos da bióloga chegaram a fazer manifestação, William, pedindo aí justiça pela morte da Perla. É com você. Foi um caso muito triste, né, Betânia? Muito obrigado pelas suas informações. Um homem foi morto hoje na zona rural de Araguaína, no norte do estado. A Polícia Militar encontrou o corpo depois de ser chamada para uma ocorrência de um possível acidente. Felipe Maranhão é quem conta esses detalhes para a gente. Ô Felipe, boa noite para você. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos. É um caso no mínimo curioso, né? Como você falou, a Polícia Militar foi acionada essa manhã para atender um chamado de um possível acidente de trânsito. Isso aconteceu em uma estrada da zona rural aqui de Araguaína, que dá acesso a uma região de chácaras. Quando os policiais chegaram até o local, eles já se depararam com o corpo da vítima, o Emecido Ferreira de Carvalho, de 42 anos, que o corpo estava do lado da motocicleta. Eles também perceberam que tinha uma perfuração no peito dele. Ele estava sem nenhum documento de identificação. Quem identificou o corpo foi a família dele, que chegou até o local. A suspeita da polícia por conta dessa perfuração é que ele tenha sido baleado, mas a polícia ainda não identificou nenhum suspeito desse possível crime. As investigações agora estão a cargo da Polícia Civil, William. Ouviu, Felipe, pelas informações. Veja a seguir, mais de 500 mil pessoas ainda não tomaram o reforço contra a Covid-19 aqui no Tocantins. Não saia daí, eu volto já. De volta com o nosso Jornal Anhanguera, a segunda edição. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Tocantins, mais de 500 mil pessoas estão com a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 atrasada. Betânia Souza de volta com os detalhes. Betânia. É muita gente, né, William? É quase metade da população do Tocantins, 573 mil tocantinenses que ainda não foram à unidade de saúde tomar sequer a primeira dose de imunização contra a Covid-19. Preocupante esse número, principalmente porque também tem muitos tocantinenses, 173 mil, que ainda não tomaram a segunda dose. E aí a gente sabe que a eficácia da vacina, ela não se torna aí 100%, porque a pessoa tomou apenas uma dose. E os médicos infectologistas, eles sempre falam a importância de completar o ciclo de imunização, que não para, né, com a segunda dose. As pessoas também devem tomar as doses de reforço. População aí acima de 12 anos já pode tomar a dose de reforço e também aqui em Palmas, por exemplo, pessoas acima de 40 anos já podem tomar inclusive a terceira dose, a quarta dose, que é a segunda dose de reforço. A gente lembra que a vacina da Covid-19 já está disponível há quase 2 anos aí em todas as unidades de saúde. Só aqui na capital Palmas são mais de 30 unidades vacinando as pessoas contra essa doença que acabou tirando a vida de muitas pessoas, né, William? Então é muito importante que esses mais aí de 500 mil tocantinenses vão até uma unidade de saúde para tomar então a vacina e se proteger e proteger o restante também da população, né, William? É com você. São mais de 500 mil pessoas que estão precisando de um puxãozinho de orelha, né? Obrigado pelas suas informações, Betânia. Mesmo com preços mais baixos do que no ano passado, 2023 começou com desaquecimento nas vendas de veículos seminovos. A explicação é que, depois de muitas altas, o consumidor deu uma segurada na hora de comprar um carro.
A foto exibe a conquista de um sonho da Ianca. Para comprar o carro foram meses de planejamento e ela optou por um seminovo. Tive 3 meses de pesquisa, procurei em vários locais aqui em Palmas, procurei em Araguaína também, em outras cidades, para verificar o modelo que eu queria e também com as condições de pagamentos boas para mim. Além de ter acesso a um veículo de forma mais rápida, os preços costumam ser atrativos para quem está em busca de um carro usado. Embora tenha passado por uma sequência de altas ao longo de 2022, o preço dos veículos seminovos começou o ano com queda de 10% a 15% no Tocantins, o que seria um alívio para o bolso do consumidor, se ele estivesse negociando, o que na prática não tem acontecido muito. Por isso, a mudança acabou não sendo tão vantajosa para as lojas que vendem esses veículos. Na empresa do Kleber, mesmo com os preços mais atrativos, o balanço até agora não é tão bom. No mercado, o ano passado o veículo estava mais caro, porém vendendo muito bem. Hoje o veículo está mais barato e a venda está travada. O preço dos veículos novos elevou-se substancialmente, fazendo com que houvesse uma demanda maior para os veículos seminovos. Quando passou a acontecer a demanda maior para os seminovos, automaticamente isso se refletiu nos preços e, por conta disso, o mercado está razoavelmente desaquecido. Por quê? Porque o poder de compra da sociedade não acompanhou esse crescimento dos preços que, ora, estão sendo praticados no mercado brasileiro. Já nesta outra loja no centro de Palmas, para conquistar o cliente que geralmente some em janeiro, eles apostam nas vendas online. Tem dado certo. A média de negócios fechados em 2023 até agora é de um carro por dia, saldo que o vendedor considera positivo. Nossa região ela é voltada para o funcionário público. Então, quando tem essa época de recesso, essa época de Natal, virada de ano, o pessoal normalmente costuma viajar bastante. Então, a cidade ela fica um pouco mais parada. Então, se a gente conseguindo manter uma média boa num mês que é considerado fraco, é muito positivo, né? E nem o IPVA alivia a vida de quem prefere o seminovo. No Tocantins, o imposto, que leva em consideração valores da tabela FIPE, teve reajuste médio de 10%. Você pega uma caminhonete de luxo, em 2020 ela custava em torno de 190 mil. Hoje você não acha a mesma caminhonete por menos de 220 mil. Isso influencia no preço do IPVA, porque ele tributa o seu patrimônio. Você vê o tanto que tá caro, né, gente? Olha, o Capital acaba de fazer o último jogo da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida contra o Hercílio Luz de Santa Catarina acabou agora há pouco e a única equipe tocantinense da competição foi eliminada com uma goleada. Edson Reis traz os detalhes da derrota do Capital. Infelizmente não foi dessa vez, né, Edson? Boa noite para você. Oi, William. Boa noite a todos. Infelizmente não foi dessa vez. O William, o Capital, se despediu da Copinha, portanto, na noite dessa terça em Osasco, sede do Grupo 29, perdeu pelo placar de 5-2. O Hercílio abriu o placar, a gente vai ver aí os gols. O Hercílio abriu o placar com Gabriel. O Capital empatou logo depois com Hugo. Hugo também fez o segundo gol, garantiu 2-1 para o Capital. O Capital foi para o intervalo, vencendo a partida pelo placar de 2-1. Mas no segundo tempo, essa história muda completamente, William. O Hercílio empata, portanto, 2-2. O Raí vai fazer 3-2 para a equipe do Hercílio. Dieguinho vai fazer 4-2 e o Emanuel vai fechar, portanto, o placar 5-2. Vitória do Hercílio, eliminação do Capital. O Capital se despede da Copinha sem nenhuma vitória, 3 jogos, 3 derrotas. Aliás, são 4 participações do Capital e nenhuma vitória. O Capital tem 12 jogos na Copinha, 11 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória, William. A gente não desiste nunca, né, Edson? Vamos continuar torcendo. Obrigado, meu amigo, pelas informações. Em instantes, imóveis tombados pelo IPHAN vão passar por reparos em Porto Nacional. Vou para um rápido intervalo, volto já. De volta com mais J2. Olha, o censo do IBGE está quase no fim em Araguaína, mas os pesquisadores ainda enfrentam dificuldades para conseguir atingir a meta de visitas.
Existe mais alguma pessoa que normalmente vive aqui, mas está ausente por motivo de algum trabalho, está internado? As perguntas são para o censo do IBGE. Em Araguaína, 156 pesquisadores estão espalhados pela cidade, visitando cada domicílio. Eu achei bem importante, assim, em relação às perguntas, para ter uma base de dados, até mesmo para a tomada de decisões do próprio governo, né? Na maior cidade da região norte do Tocantins, mais de 64 mil famílias deverão passar pelo trabalho de recenseamento. O objetivo é identificar as características da população da região, facilitando ações de políticas públicas. Essas informações elas vão ser um retrato do país e guiar políticas públicas nos próximos 10 anos, fornecendo informações do que essas pessoas precisam e como as políticas públicas e também iniciativas da iniciativa privada podem ser feitas para atender a necessidade da sociedade, né, como um todo. A meta é que o trabalho seja finalizado até o final desse mês de janeiro. Mas aqui em Araguaína, os pesquisadores do IBGE têm enfrentado uma certa dificuldade para conseguir concluir 100% das residências. Cerca de 10% da meta ainda não foi alcançada. Mais de 17.500 moradores que ainda não responderam à pesquisa. E mesmo com a insistência das equipes, as tentativas têm sido frustradas. A maioria não estão em casa, né, por conta dos seus trabalhos. Nessa temporada o pessoal está viajando bastante. E tem esses casos que a pessoa está em casa, mas não responde. Então é dado como recusa. Nessa casa aqui vocês já vieram algumas vezes? 9 vezes já. De acordo com o IBGE, só em Araguaína 1.344 pessoas se recusaram a responder o questionário. Uma situação que preocupa o Instituto. A gente consegue saber como as pessoas daquele bairro, a questão de trabalho, rendimento, saúde, isso está precisando de escola, ou seja, são informações básicas que guiam todas as políticas públicas. E se a pessoa não responde, esses dados sobre ela vão fazer falta para que o gestor possa estar direcionando recursos para sanar as necessidades da sociedade. Alguns casarões históricos de Porto Nacional, cidade que fica no centro aqui do estado, vão passar por reparos emergenciais depois que 2 casas não resistiram e desabaram. As obras vão ser feitas pelo IPHAN, só que alguns moradores querem uma solução definitiva para a conservação dos imóveis tombados. Quem anda pelo centro histórico de Porto Nacional respira a cultura e a história de mais de 200 anos. Os casarões tradicionais do século XIX fazem parte do patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 2008. Aqui em Porto Nacional são mais de 200 imóveis tombados pelo IPHAN, mas muitos deles estão em situações precárias e alguns já estão em ruínas. Na rua Coronel Pinheiro, uma das primeiras de Porto Nacional, essas 2 casas não resistiram e desabaram. Só sobrou a fachada e na parte de dentro paredes de adobe, uma delas sustentada por essa porta. A casa da Oswaldina, que fica ao lado, acabou sendo afetada e está com várias rachaduras nas paredes e com parte do reboco caindo. De repente, aquele barulhão das paredes caindo, a gente pensava que era aqui já, né? Também em situação precária, um dos mais importantes casarões do centro histórico da cidade, onde já funcionou o abrigo de idosos João 23. As paredes estão com umidade, rachaduras e perdendo o adobe. Algumas partes do telhado não têm mais telhas. O principal casarão da história de Porto Nacional ficou abandonado, está jogado às traças. Agora, 15 anos depois do tombamento do centro histórico, para evitar novos desabamentos, o IPHAN está iniciando uma ação emergencial em 7 imóveis. Serão investidos mais de R$577 mil. É um recurso do próprio IPHAN, né, que vai ser aplicado nesses imóveis. Então vão ser feitas as estabilizações das paredes, que tem fissuras, a cobertura, né, porque um dos grandes problemas é justamente essa entrada de água, né, pela cobertura. A casa da Oswaldina é uma das que serão contempladas. Eles vão tentar conter as outras e vão fazer uma amarração no teto da minha e vão tirar as fissuras e uma infiltração que tem lá na cozinha.
A obra não chega a ser uma reforma, porque, segundo o órgão, os recursos para reformas não podem ser gastos em imóveis particulares. O Estado, no caso a União, ele aplica esses recursos federais em imóveis particulares quando é comprovada a hipossuficiência financeira. E, em alguns casos, quando a gente já vê que, por uma ação de fiscalização, não foram tomadas providências cabíveis, então vai ser feito também para poder evitar perdas. Como muitos dos imóveis estão nesta situação de abandono pelos proprietários, a situação preocupa quem conhece e valoriza essa história. Nós não queremos uma obra paliativa. Porto Nacional não está atrás de uma obra paliativa. Nós queremos a restauração desse casarão, inclusive com a área em volta. É muito triste a gente ver as casas daqueles primeiros moradores que tinham não tinha muita o estudo, mas eles tinham a inteligência de fazer umas casas que perduraram por séculos, né? Nós temos uma informação de última hora. A polícia está neste momento no setor Irmã Dulce, onde um jovem de 22 anos foi assassinado agora há pouco. De acordo com informações de testemunhas, 2 homens em uma moto dispararam pelo menos 4 tiros. O crime foi na altura da chácara 27, perto da linha de ônibus. O IML está no local neste momento. Uma boa noite para você e até amanhã.